Saudações, amigo ouvinte. Saudações, amigo ouvinte. Minha mina, minha amiga, minha namorada, minha gata, minha sina do meu condomínio, minha musa, minha vida, minha Mona Lisa, minha Vênus, minha deusa, quero seu fascínio. Minha mina, minha amiga, minha... Saudações, ouvinte, esse é o podcast Finanças com o Sulca. Saudações, ouvinte, esse é o podcast Finanças com o Sulca. Seja bem-vinda você que está chegando aqui no nosso podcast Finanças com o Sulca. Eu sou a Diana Manente e esse podcast é parte do projeto de educação financeira A Turminha do Sulca, realizado pelo Cicobi Credisulca, e estamos aqui hoje eu e o meu colega Felipinho. Tô bebendo água. Seja bem-vindo, Felipe. Daí, galera. Daí, gurizada. Tamo aí. Pra seguir trocando essa ideia, pra gente falar um pouco sobre educação financeira, pra gente falar um pouco sobre o mundo do trabalho, pra gente falar onde isso se cruza com a vida da gente, que é o tempo inteiro. Exatamente. E nada melhor pra falar disso, Felipe, desse trabalho que se mistura com a vida, do que o artista. Porque a vida do artista é o seu trabalho e vice-versa. E para isso, a gente convidou hoje uma pessoa muito especial, muito talentosa. Que essa foi uma história diferente pra convidar esse convidado. Foi. Convidar esse convidado. Foi. Foi deveras mesmo. diferente. A gente pode contar isso daqui a pouco pro nosso ouvinte. Uhum. Como chegamos até o nosso convidado de hoje, mestre Luciano Wieser. Seja bem-vindo. Grande homem. Olha, ser recebido assim como mestre já dá um arrepio, hein? Tu te puxa. Vou ter que me puxar. Boa tarde, bom dia, boa noite, porque vão escutar a qualquer hora, né? Exatamente. É um prazer. Primeiro, estar reencontrando a Diana, né? Que é parceira aqui do Rio Grande do Sul, fugida para Santa Catarina. Conhecer o Felipe Nas andanças da vida. e a Turminha do Sulca aí, que é um projeto que eu não conhecia e agora estou começando dei uma espiada aí pelo site e achei bem bacana, assim, conhecer um pouco esse projeto e poder falar um pouquinho do nosso fazer, quem sabe a gente não contamina outras pessoas para entrar para essa vida difícil do artista. Mas extremamente prazerosa, né? Muito, muito, muito. Eu sou Luciano Wieser, então, sou do grupo de teatro de Pernas pro Ar, aqui de Canoas, Rio Grande do Sul, né, que junto com a minha companheira, Raquel, meus filhos, a gente constitui esse grupo de teatro familiar, que tem uma estrutura familiar e que a gente vai poder conversar. E que está fazendo este ano 35 anos. Olha, pouco tempo de história. Não, peraí, 34. Ai, meu Deus. 34 anos. A pandemia nos desestruturou, né? com certeza, a Então, gente são se perde nas 34. contas. 34. Mas é um prazer. Nada mais do que uma vida, né? É verdade. 34 anos, bota a vida nisso, né? É dois de mim, quase. Quase. Quase 2 Felipe de teatro aí no lombo, né, Luciano? É uma trajetória, assim. Na verdade, às vezes eu acho que é toda a minha vida, sabe? Porque, Claro. na verdade, eu só fiz isso na minha vida. Eu brincava com isso, e depois a gente pode conversar um pouco com isso, as coisas que eu brincava na minha infância e as coisas que eu hoje trabalho profissionalmente. Então, eu só fui aperfeiçoando a minha vida, né? Mas eu sinto que eu sempre tive uma ligação, assim, com a arte, com as artes, dentro de cada estágio da vida, mas foi isso a minha vida toda. É o meu brincar que eu fui aperfeiçoando, profissionalizando, né? Eu acho bem legal a gente começar Eu já tô emocionado. E eu acho bem legal a gente começar trazendo isso, né, Felipe? Sim. Porque, assim, o brincar hoje já se sabe que na infância é fundamental, né? Sim. O quanto uma criança se desenvolve brincando, o quanto ela aprende e o quanto isso é essencial para a vida do ser humano, né?
E então eu acho que seria bem legal tu contar pra gente, Luciano, como é que tu começou a brincar, do que tu gostava de brincar, porque daí eu acho que a gente vai revelando aos poucos pro nosso ouvinte como é que é essa arte do Luciano hoje, que é tão diferente, que tá hoje em várias plataformas, que tá no YouTube, que tá no TikTok, que tá no Instagram, que tá no WhatsApp. Como é que o Luciano chegou aí? Vamos tentar dar uma resumida nisso aí, né? Porque senão vai. O podcast de 24 horas. Mas primeiro podia contar então como é que chegaram em mim, porque eu sempre adoro essas histórias e a gente tem vários dessas coincidências, e então quer falar um pouquinho disso, já seria uma introdução. Essa? Não, tá. Eu falei não quer dizer isso, é modo de falar. Mas essa foi a maior reviravolta que já tive em minha vida de poucos 19 anos, hein, Diana? É verdade. Porque estava eu, lépido e fagueiro, mexendo no meu tico e teco. Lá, passa, assim. Daí do nada me vejo assistindo um moço fazendo altas coisas com uns metal meio retorcido lá, daí do nada virou um gato. Daí, gente do céu, isso é interessante. Da hora que ele falou assim, eu sou o Luciano, eu faço aqui pro grupo não sei o quê, e faço peças pra teatro. Daí assim, nossa, essa galera aí, se eu mostrar isso aqui pra Diana, eu acho que ia ser um baita de um convidado pro nosso podcast, sabe? Ainda mais assim, parecido com o nosso Jean. Eu achei a cara do Jean, o Jean ia ficar amigo desse daí na hora. Daí tá. Daí ficou nessa, né? Daí até eu me lembrar, porque eu nem sou de esquecer as coisas, né, Diana? Não, imagina. Daí tá, a gente foi fazer agora, alguns tempos atrás, o nosso brainstorm, a nossa chuva de miolo. Isso aí. E daí me veio aquele moço do TikTok que fazia arte com o material que ele achava aí na rua pra teatro. Ele assim, tem um cara lá que no TikTok que é assim, eu achei ele muito massa, o que tu acha, Diana, não sei o quê. Não, ele não disse que ele achava muito massa, ele disse, eu sou fã desse cara. Não, eu sou fã. Eu sou fã desse cara, Diana. Eu vi a hora lá, segui na hora. O que foi isso, gente? Foi o Discord. Foi Deus. Oi? Alô? Estamos ok? Estamos ok. É que foi tão impactante a história que veio a voz do além e falou... Daí eu falei pra Diana, esse moço aqui é muito gente boa, não sei o que, eu adorei a história dele ali, como é que faz. Daí a Diana, o Lu! Daí, como Toda assim, intimidade. Lu, Diana? Como assim? Me explicou. Claro, vamos convidar ele na hora, ele vai topar, tenho certeza, só vamos ver a agenda e tal, não sei o quê. E esse guri aqui ficou do meu lado quicando, que nem uma criança de 5 anos, maior felicidade do mundo. E eu disse, vamos falar com ele, vamos falar com o Luciano. E tanto que quando eu falei contigo, eu só dei a deixa. Só dei a deixa, né, Luciano? E eu disse assim, agora tu que vai falar com ele, Felipe. Não, eu já comecei apresentando, oi, meu nome é Felipe, eu sou parceiro da Diana no podcast, vulgo teu fã. Então tu viu, te achou pelo TikTok. Isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Isso tem... Bom, na vida da gente tem muitas dessas coincidências e depois eu até quero falar um pouquinho dessa similaridade que eu acho hoje do TikTok e do espaço que a gente ocupa, que é o espaço da rua. A rua é o nosso espaço, o nosso palco por excelência há 34 anos, né? Uhum. A gente sempre levou o nosso trabalho, nossas obras para esse espaço público da rua, dos espaços alternativos. E na rua a gente acha essa similitude desse encontro casual que vai acontecendo do artista, a sua obra e o espectador. Né? Na rua, quando a gente pega aquele público desprevenido, que está passando e é impactado, né, pelo teatro, o cotidiano dele é alterado, e então ele tem a possibilidade de imaginar, né, de ver outras possibilidades, também acontece hoje, eu vejo no TikTok, sabe? Também ali as pessoas estão passando o seu dedo, né? E estão lá mandando, e de repente, pum, vê o trabalho da gente, e quando ele é impactado, para nós é uma coisa... É muito forte isso, porque num universo mundial de informação, a gente conseguir que o trabalho da gente seja... que as pessoas parem um pouquinho para assistir ele, mesmo que seja dentro de uma linguagem tão rápida, instantânea como o TikTok. E aí, volta e meia, acontece isso, né? Das pessoas... encontrarem a gente assim, e às vezes até as pessoas que já nos conhecem
às vezes não tem essa relação com essas plataformas, então tem essas surpresas, né? É verdade. Não, realmente É foi muito legal. impactante, até porque estamos aqui hoje, né? E eu acho Claro. que vocês são um exemplo também de grupo de teatro, conseguiu, digamos assim, eu não diria migrar, né? Porque vocês não vão deixar de fazer o ofício que faziam da forma como faziam, eu imagino. Pode até falar um pouquinho sobre isso. Meio que mas... transicionar entre as mídias, né? Isso, conseguir levar isso, mas não de qualquer jeito, não de qualquer forma. Porque a gente vê nos vídeos, assim, que tem muito amor ali em cima daquilo que tu tá produzindo pra gente. Que é incrível, ali é um mundinho mágico que a gente entra no próprio TikTok, que entre dancinhas e desafios e pessoal fazendo aquelas coisas de jovem, aparecer ali um videozinho que tu se encanta por aquilo ali. É muito massa. Isso é muito... E aí, vou puxar, então, com a história que a Diana provocou, da infância, né? Eu acho que tem um pouco a ver tudo, assim, com a forma com que eu pude viver a minha... Enfim, eu sou de uma família de classe média baixa, se é que existe isso, existia, né? Mas, enfim, nasci ali na ditadura, ali, 65. Mas eu tive uma infância muito rica em termos de poder experimentar coisas, construir objetos dentro da precariedade, né, de que existia na época, mas assim com uma liberdade, assim, o meu pai também era um construtor, assim, de construir coisas, e nos levava para esse universo, ficar brincando, de ficar destruindo, construindo, desconstruindo. Então eu me lembro da minha infância riquíssima, construir coisas, construir casas, construir coisas para subir em árvores gigantescas, assim, sempre foi muito rico, assim. Então isso para mim foi o combustível, assim, para começar essa minha trajetória, assim. Então eu sempre tive envolvido muito com isso, e para mim isso foi um dos elementos que eu passei também para os meus filhos, né, de possibilitar isso, né. Então eu sempre lembro que a única forma que eu tinha de acesso à cultura naquela época era o circo. Eu, por exemplo, eu não me lembro de ter assistido teatro, que é o que eu faço, louco, né, mas circo eu assistia muito. Meu pai era da Polícia Rodoviária Federal. Naquela época, os caminhões que passavam na freeway, freeway era uma coisinha ainda, né? Quando passavam os caminhões, eu acho que uma forma o suborno da época, olha aí, eu entregando o suborno, eram os ingressos, sabe? Tipo assim, o pai sempre vinha com ingresso de circo, porque eles passavam. E acho que daí, claro, faziam... Todo errados. Os caminhões, as carretas, tudo errado. Tudo. Toma ingresso, fica feliz. Olha a polêmica vindo a galope. Olha que ingenuidade maravilhosa que era naquela época. Sim. Olha, se a gente faz um paralelo hoje, meu Deus do céu. É verdade. Então, a gente ia em todos os circos que vinha aqui na região metropolitana, aqui em Porto Alegre. E eu era enlouquecido com isso, assim. E eu fazia muitas coisas que eu via no circo. Então, eu muito cedo tive monociclo, perna de pau. Muito antes de a perna de pau, por exemplo, entrar no universo do teatro, eu já tinha experimentado perna de pau, já tinha feito, meu pai ajudava a fazer, eu tinha monociclo, eu tinha claves, umas claves de madeira. Então, isso eram meus brinquedos. Olha que coisa linda. Então, eu fui brincando com isso, eu fazia para os amigos, a gente fazia loucuras, assim. O meu apelido era Professor Pardal. Sabe? Claro, mas eu não teria outro, né? Um pouco pelo cabelo, que eu tinha um cabelo sempre muito rebelde. Então, e eu tinha uma bicicleta que o pai fez, que era um troço muito doido. Então, bom, eu já era conhecido por isso, assim. E é isso. Eu fui brincando, aperfeiçoando esse meu fazer que virou a minha profissão, claro, até eu encontrar a Raquel, isso há 34 anos, e a gente, quando se juntou amor, vida, trabalho e tudo, a gente começou a pesquisar o teatro, e eu começo com o teatro de animação, porque eu muito cedo ganhei um boneco de marionete. Quando meu pai fez uma viagem uma vez para o Uruguai, eu devia ter uns 8 anos, e eu ganhei, eu e meu irmão, eu tenho um irmão um pouco mais velho que eu, uns 2 anos, 3 anos, e a gente meu pai construiu olha que loucura, ele construiu uma empanadazinha pequena para marionete, que eu não sei de onde ele tirou aquilo, mas enfim, e a gente fazia eu tinha 8 anos menos, teatro na garagem da minha casa, assim. Então era
dois macaquinhos, marionetes de fio. O meu irmão, ele gostava muito de pintar os fundos, assim, e eu manipulava e fazia as histórias, e a gente já cobrava ingresso na época, assim. Era um quissuco, era uma coisa... Isso que eu tinha 8, 10 anos de idade. Inclusive, às vezes eu encontro pessoas que viram naquela época. Eu encontrei num bar um cara que veio falar pra mim, cara, a única coisa que eu assisti na minha vida foi na tua garagem. Olha que loucura, daí veio essas... E aí é isso, então o teatro de animação foi onde a gente começou a pesquisa, e que eu fico muito feliz, porque a gente tinha aqui no Rio Grande do Sul, e tem, né, grupos de referência, a gente assistia lá na Redenção, né, Diana? Sim. E aí e ficava muito louco assistindo Animações, o Camaleão, e a Terreira da Tribo também. E aí, nessa época, que era em 88, a gente começa os trabalhos do De Pernas pro Ar com um espetáculo de teatro de bonecos, né? Tá bom assim da infância? Eu vejo a Diana aqui, ela tá com os olhos cheios d'água já. Não, eu fico pensando, eu ia até te perguntar, assim, esses bonecos, quando tu começou, já eram construídos por ti, mas eles já tinham eles não tinham ainda esse caráter, né? Que tem desse formato que tu buscou hoje, assim. Não e sim, tá? Porque, assim, o que eu vou te dizer, quando eu hoje analiso, eu e a Raquel, quando a gente analisa isso, que a gente chega nisso que a gente chama hoje de teatro máquina, né? Ele, na verdade, porque desde o começo a gente tinha uma coisa que era borrar as fronteiras das artes, né? Dessas artes que a gente se apaixonava, que era o circo, o teatro e a animação, o próprio trabalho, claro, do ator, porque eu comecei pesquisando o trabalho de ator na Terreira da Tribo, com as oficinas na Terreira da Tribo, então já era uma coisa muito expandida, um trabalho de ator expandido para a rua, né? Então ali que eu comecei, fiquei quase 2 anos direto assim, na Terreira, né? Fazendo oficinas e intervenções. E lá também eu conheci mais a fundo o teatro de animação, porque eu fiz uma oficina com o grupo Sem Modos, lá na década de 80. Ninguém queria fazer oficina, eu me lembro que se eu não me engano, era 5 anos da Terreira. As Terreiras devem estar com 40 e poucos. Sim. E aí o Paulo vai lá, faz aquela oficina, não sei o quê. E eu, cara, conheci o universo dos Sem Modos, que era assim, né? E dali eu saí fazendo boneco, cara. Era aqueles bonecos de espuma, enlouquecido, assim. Aquilo me impactou muito. Foi 2 oficinas naquele começo. Essa e o Galpão. Olha, e foi quando só. o Galpão deu a primeira oficina aqui, ali no começo da década de 90, deve ser 90. E trouxe, por exemplo, a Perna de Pau, sabe? Que era uma coisa que ainda não estava no universo do teatro aqui, né? Sim. Estava no circo, assim. E eu fiz essa primeira oficina. Eu acho que o primeiro a construir uma Perna de Pau já no estilo desse nosso, assim, né? Porque até então eu fazia pernas de pau diferentes, aquelas que tu agarra na mão, assim, né? E eu vim pra casa, eu tinha um amigo que tinha uma oficina, uma marcenaria, e eu virei à noite e fiz a primeira perna de pau e levei pra Terreira. Tem gente que... O Marquinhos às vezes contesta essa minha informação, mas ele sabe que fui eu que fiz a perna. e eu levei pra lá, e inclusive eu tenho o desenho até hoje dessa perna de pau. Ali eu enlouqueci, foi. Mas o que eu tava tentando puxar era um negócio. Mas, então, as engenhocas, elas estavam desde o começo. Eu gostava, no primeiro espetáculo, chamava Se Eu Fosse um Pássaro, que tinha bonecos de vara, marote, manipulação direta, e tinha uma coisa louca que era o trabalho corporal do ator. Essa miscelânea, naquela época, não era bem vista, assim, também pelo teatro de bonecos, que achava, não, o que é isso? É teatro de boneco, é boneco, não vem, sabe? A gente sempre teve resistência pro nosso trabalho, e graças a gente sempre insistiu, porque é o que a gente gostava de fazer, era quebrar um pouco essas caixas, né? A gente fazia o que gostava, sabe? E se é pra misturar, vamos misturar. Então a gente já ia pra frente, fazia acrobacia, as coisas saíam do corpo, ia montando o cenário, que era cheio de engenhoca, as flores levantavam com o sistema, sabe? Então tudo, eu já era apaixonado por essa coisa, sabe? Essa cenografia que tá mais ligada ao mecânico, sabe? As coisas aparecerem um pouco, né? Essa mecânica toda. E isso sempre teve presente em mim. Então eu acho que apesar de não ser o foco, devagarinho a gente foi entendendo que era isso, sabe? Cada vez mais essas engenhocas, isso foram se tornando protagonistas do nosso fazer.
e a gente foi entendendo que delas também se podia tirar dramaturgia, né? Aham. Então, depois desses, quase paralelo a esse espetáculo, eu construí um outro espetáculo que chamava Lord Espiga, que é o meu palhaço, que eu vivi anos, sobrevivíamos dele durante quase 15 anos. Olha Eu só. fiz muito, desde começar a fazer aniversário, né, que era o que se tinha, que eu tinha naquela época para fazer, e foi indo, depois para escolas, feiras dos livros, teatros, cara, uma coisa que foi vindo, assim. Também era cheio, aí, claro, eu começo a introduzir as técnicas circenses, porque em 92 eu fui convidado, o Renato Coelho, que era um circense da escola de circo, veio para Porto Alegre, deu uma oficina, eu me apaixonei por aquilo, acrobacias, cama elástica, malabares, que eu já brincava na infância, mas teve um hiato ali, né? Sim. Tudo teve um hiato e depois vem, né? Depois eu retomo esse encontro, né? Então, aí eu fui pro Rio, ele me convidou, cara, tu tem que ir pro Rio, não sei o quê, me levou, eu fiquei 2 meses lá e fiz uma oficina lá aberta na escola de circo, fiz a escola aérea de circo, e esses 2 meses transformou minha vida, porque eu era aqui, morava aqui no Rio Grande do Sul, enfiadinho aqui, né? De repente vai pro Rio de Janeiro, minha primeira viagem, assim, para fora, e conheci artistas e era tudo da primeira turma da escola de circo. Então foi um impacto muito forte. Quando eu venho isso, eu faço um espetáculo que é esse de palhaço, que já tem engenhoca, já tem explosões, já tem malabares, e é esse universo Só explosão. que eu vou descobrindo e começo a entender que é aquilo que eu queria fazer para minha vida, né? Que epopeia. Que epopeia, odisseia. Vai me cortando. Vai me cortando. Não, porque, cara, eu não vou falar tem como da vida. cortar. Não tem como Sabe o cortar. que me chama a atenção e eu acho legal que o Luciano tá trazendo? Porque, às vezes, o adolescente, o jovem, que é pra quem a gente direciona Sim. né, a nossa fala aqui no podcast, às vezes ele tem essa sensação de que ele tem que saber o que ele quer ser, saber o que ele quer fazer, ter um direcionamento, né? Ou até, tipo assim, eu quero entrar naquele negócio para começar a ser tal que eu quero fazer, né? Isso, e tem uma linha de pensamento, né, digamos assim, em determinadas faixas da nossa sociedade que até que acreditam nisso e ensinam isso, né? Mas a vida é muito dinâmica e não tem um jeito só de ser vivida, né? Uhum. Então eu acho que o que é legal da história do Luciano é ver o quanto ele, ou me corrija se eu estiver errada, mas o quanto tu estava aberto pra vida. E as coisas foram acontecendo. E pra que a vida te convidasse e te levasse pros lugares. E claro que tu já sabia, tu já te identificava com determinadas coisas, né? Tu sempre foi curioso pelo jeito, porque ia lá, fazia uma oficina, ia lá e fazia outra oficina, e me convida e eu vou. Mas o quanto tu estava aberto e o quanto a vida se responsabilizou de te trazer pra esse lugar que tu tá hoje, que é um lugar de pesquisa, de arte, de experimentação, de engenhoca e de muito ferro, né? Hoje em dia eu ia te perguntar isso. E quando entra o ferro na vida do Meu Deus do céu, que papo, hein? Aí vai! Isso, é muito legal isso que tu fala, Diana, porque às vezes é isso, né? Às vezes a gente abandona os sonhos da gente, né? E aquelas coisas que nos identificavam e vai procurar uma outra coisa, às vezes, tão distante, né, da gente. Mas tudo bem, eu acho que também se é vontade, ok, né? Mas eu sempre gosto, nessas conversas com jovens, falar assim, pô, às vezes tem que insistir, sabe? E eu acho que eu insisti muito, sabe? E tive parcerias incríveis para isso. Uma delas, claro, é com a Raquel. Não seria possível de outra forma, né? Porque... E eu driblei muito, assim, né? Não cair no sistema também, sabe? Tinha uma certa pressão do meu pai, que queria muito que eu fizesse o concurso da Polícia Federal. Eu sei quantas vezes eu tive que driblar pra não fazer, de mentir que fiz e não fiz. Cara, era um troço doido, sabe? Hoje, eu pensando assim. Porque eu sabia, e aí eu comecei a trabalhar a minha vida de trabalhador, né, na prefeitura aqui. Durante 5 anos eu fui funcionário público, olha só que doido. E assim, com 6 meses de trabalho, eu já estava fazendo trabalho de teatro. E ó, eu não fiz formação em artes cênicas, né? Eu fazia serviço social.
Mas eu já sabia que eu não fiz artes cênicas porque não era possível financeiramente, o curso era uma coisa diurna, um troço doido, assim, eu não tinha como fazer, sabe? Aham. E eu acabei fazendo serviço social, que eu achei que, porque eu já estava trabalhando na prefeitura com extra classes e esse trabalho que eu tinha aqui, então eu comecei a fazer serviço social, mas assim, o teatro já estava dominando a minha vida e aí eu já cedo pude começar a experimentar, eu circulava entre os extra classes, isso no começo fazendo oficinas de teatro, já. Meus bonecos, uma sacolada de boneco. E depois, quando eu encontro a Raquel em 88, ela me convida para comprar uma escola infantil. Olha que doido. E eu, assim, com 20 anos, abandonei daí a prefeitura, larguei, e a gente comprou uma escola que a gente teve durante 11 anos. Ali nasce o De Pernas pro Ar, já com um espaço, uma sala, e durante 11 anos, por isso eu acho que também a gente tem um certo cuidado com a questão do pensamento infantil, porque a gente, 11 anos teve uma escola infantil muito importante aqui na cidade, construtivista, que começou com a proposta lá junto com o Gempa, com esse pessoal que começou, Amiguinhos do Verde, foi toda aquela geração ali que começou, e nós tivemos uma escola aqui durante 11 anos. E paralelo, o teatro, bombando. E eu cada vez menos escola, mais teatro, até que não deu mais para sustentar os dois juntos e a gente passa a fazer só teatro. Né? Tem um fator na vida, né, Luciano, que a vida, o que ela quer da gente é coragem. Né? Alguém disse isso. Algumas pessoas já disseram isso, eu não sei quem é que Manente de ano citou, 2022. mas o que a vida quer da gente é coragem. E aí a gente precisa ter coragem em determinados momentos para fazer essas escolhas, né? E muitas vezes é preciso coragem também para abdicar, né? Porque... Ainda mais, eu imagino. Porque às vezes a gente fica também carregando um discurso de tipo, não, né, é importante insistir, é importante persistir, mas é importante também, como tu mesmo, em determinados momentos, reavaliou, foi lá, não, parei, deixa eu trabalhar aqui nesse lugar aqui durante 5 anos aqui, vai me ajustar as pontas para eu poder viabilizar outra coisa, então, não, a escola, é um projeto legal, vamos lá, vamos levar paralelo, então assim, esses momentos, eles também, é preciso coragem para insistir, é preciso coragem para desistir, mas é preciso coragem, né, para poder, eu acho que assim, fazer as escolhas e levar a vida que a gente quer. E não necessariamente a vida que os outros querem pra gente, né? Porque quando a gente não escolhe, alguém escolhe pela gente. Eu acho que Corte do podcast. Conta do ferro, eu tenho curiosidade pra saber dessa coisa do ferro. Porque assim, eu imagino que lá no início os bonecos, né, é mais madeira, é mais espuma. Sim. Né? Não, com certeza. Eu tive um momento que eu tive um esgotamento da espuma, eu chamo, né? Que a espuma é um troço doido, assim, porque ela é muito fácil de trabalhar, depois que tu domina a técnica, né? Tu faz muita coisa muito rápida, assim, só que aquilo estraga muito, é muito perecível, os bonecos rasgam toda hora, ai meu Deus, era uma coisa doida, assim, uma hora me irritei com aquilo, assim, cara, e achei, me dava alergia da espuma, e aí eu comecei um tempo pra madeira, e depois, normalmente, o ferro foi vindo, assim, né, e uma coisa que eu já fazia desde cedo, que eu gostava muito essa coisa de achar objetos estranhos e transformar. Desde cedo eu fiz transformadores, radioamadores, tudo eu passei de transformar rádio em transmissor, sabe? Desligar as televisões dos vizinhos, sabe? Gente, mas é muito professor Pardal, né? A gente fazia É o Tony Stark brasileiro, Diana. A gente fazia umas loucuras. Uma vez, é o Homem de Ferro. Lá na década de 80, e tinha um amigo que era mais da eletrônica mesmo, e eu era louco, assim, né, junto. E uma vez nós passamos um fio pra gente poder ter um telecomunicador entre nós das casas, que nós morava mais ou menos uma quadra de distância, 500 metros.
a gente passou um fio por dentro da tubulação dos canos. Meu Deus. Olha que loucura. Uma Eles quarta-feira comum. Vou acordar hoje, vou vou na padaria, vou passar um fio de 500 metros pra falar com meu parceiro, vou no futebol, coisa de boa. E a gente já tinha tentado passar pelo fundo das casas, e os caras cortavam, viu, né? E um dia nós passamos por dentro e nós tínhamos um radiocomunicador que a gente fez com um rádio velho. E a gente se falava por aquele rádio, era muito doido. Eu não acredito, Luciano. Isso é muito Stranger Things, gente. É Stranger Things. Muito. Que absurdo. E aí, assim, O Luciano era o Dustin. E aí o ferro veio vindo, sabe? Quando Meu Deus do céu. A gente nunca teve... Sempre foi muito difícil a questão da sobrevivência, assim, né? Depois vai entrar um pouco nisso, porque eu sei que o foco de vocês é muito isso, assim, saber como viver de arte, né? Uhum. Então a gente nem sabia que existia dinheiro para arte, dinheiro público. Demorou muito pra gente ganhar o nosso primeiro edital, sabe? Então, assim, quando a gente começa com um trabalho, assim, que antes até tinha mais. Era fazer em escolas, fazer em aniversário, fazer em feiras, né? E era isso, assim. Então, quando eu faço o primeiro espetáculo que a gente teve um apoio mesmo, foi um espetáculo que chamava TV Suricó. Foi um edital aqui na nossa cidade que a gente ganhou, e eu construí um triciclo gigante pela primeira vez, que é o triciclo que dá base para a automáquina depois. Olha. Ali porque eu já tinha formado um espetáculo chamado Lançador de Foguetes, eu não sei se a Diana chegou a assistir, que é um espetáculo, enfim, eu circulei o Brasil, né, com ele. Sim, e ele surge um pouquinho antes, na verdade ele surge um pouquinho antes, que foi um espetáculo que a gente fez por conta própria. A gente uma vez foi com... Não teve uma edital, associação, não teve... uma associação... Não tinha nada. Uma associação queria um trabalho que envolvesse coisas de ciência. Eu já estava brincando com isso e fiz o Lançador de Foguete de uma outra forma. E depois aquilo... É assim, né? Começa com uma performance, depois tu vai vendo que funciona e vai dando conteúdo para isso, pesquisando a dramaturgia. Acaba saindo o Lançador de Foguete, que é um espetáculo que eu circulei o Brasil, né? Assim, viajei muito e fiz milhares de apresentações, lançando foguetes por aí, literalmente, né? E esse já é assim, é um triciclo, já vem a coisa das engenhocas, mas é ainda o ator que utiliza essas ferramentas para ampliar o seu trabalho de cena, né? Então ainda está um pouco isso. Mas ali eu começo a perceber que esse tipo de material choca na rua, ele paralisa um pouco as pessoas, ele faz com que as pessoas se atraiam. E aí eu tenho da minha infância a lembrança muito de uma série que chamava Shazam Xerife. O Felipe, enfim, não vai saber o que é isso. Como mas, não? Claro que eu lembro. Não, tô brincando. Não lembra. Não. Isso aí é anterior, é 60 e alguma coisa lá, 72 estava na TV. Ontem. Inclusive tem um rapaz aí de Santa Catarina que lançou um livro agora sobre essa série. Eu tô bem atrás dele, não consigo encontrar, inclusive. Olha Mas só. então, essa série, Shazam Xerife, que era primeiro eram 2 personagens dentro de uma novela, depois virou uma série de tão legal que era. Mas enfim, tinha uma camicleta que eles tinham e circulavam como se fosse assim uma carroça. Isso tá tão no meu inconsciente transformado que eu já não sei mais o que é. E cresceu muito na minha imaginação. Era uma camicleta? Isso é muito legal. Eles chamavam de a camicleta voadora. Peraí, eu tava imaginando um negócio uma cama bicicleta, daí já tá saindo voando. É um troço doido, assim. Mas, porque isso é muito legal. Quando a gente vê um espetáculo, vê uma coisa que nos impacta, aquilo entra pra dentro da gente, e depois a gente vai misturando com as nossas informações e vai imaginando outra coisa. Então, hoje, como eu nunca mais vi isso, eu não sei mais nem como mas na minha imaginação, com certeza, é muito mais interessante. E aí, isso ficou muito na minha vida. Eu tinha sempre uma coisa, um dia eu vou fazer uma coisa dessa, um dia eu vou fazer uma camicleta. E aí, logo no começo quando eu começo a buscar informação, um amigo meu, Paulo Balardim, que hoje é um mestre do teatro de animação, aí de Santa Catarina, da UDESC, né? Isso aí, professor da UDESC. O Paulo, o professor da UDESC, ele me mostrou, porque ele curtia muito, cara, tu tem que ver um livro, ele tinha ido pra França e trouxe um livro, e um grande livro, na época que não tinha internet, era livro, né? E aí ele mostrou aquele livro, e era um livro do Royal Deluxe, com os bonecos do Le Machine, aqueles mega bonecos gigantes, que tem a girafa, o elefante, sabe? Sim. Megas, assim.
Cara, eu olhei aquilo, fiquei chocado, mas sabe o que mais me chocou? Era uma parte que tinha do livro com os olhares das pessoas. Olha só. De boca aberta, olhando para cima, extasiados, chocados com aquelas imagens. E aquilo me impactou e eu disse, um dia eu quero fazer um trabalho que dê este impacto nas pessoas. Olha só. Né? E tinha uma coisa que um dos criadores do Le Machine, deixa eu pensar o nome dele, cara. François de la Rosière, uma coisa assim, tá? François de la Rosière. Ele era o criador das máquinas do Le Machine, que muitas delas, o Royal Deluxe ele mais encena, né? Uhum. Ele dizia uma coisa que era assim, por que ele fazia essas coisas grandes, né? Porque tem uma certa relação de impacto que a pessoa tem quando vê uma coisa maior, que é muito parecida da criança para o adulto, que é quando ela se desestrutura com isso. Ela fica meio... apatetada. Meu Deus. Isso eu ia aí, falar sem reação, meio... mas eu acho que apatetado é muito É melhor. apatetada, é chocada, e meio que desestrutura aquele nosso controle que a gente tem no cérebro, que controla a distância, sabe, da gente. Assim. Desmonta. Ele dá uma desmontada e permite que a imaginação flutue daí mesmo. Então ele buscava muito isso. Então, imagina uma mão gigante chegando para uma pessoa que vai encostar só no dedinho dela, sabe? Uhum. E isso não só acontece com tamanho, né? Pode ser uma coisa muito pequena, pode ser... Mas, enfim, coisas que te fazem tu sair do teu estado normal e te possibilitar penetrar nesse universo que a gente está criando de imaginação. Então eu digo, é isso que eu vou buscar na minha vida, que eu vou... obstinamente busco até hoje. E aí a gente ganha um projeto que se chama Automáquina, que é um divisor de águas do nosso trabalho, e aí a gente começa a entender essa coisa do ferro e das maquinarias, que foi um espetáculo gigante, com 1,2 toneladas, 8 metros de altura, 6 metros de comprimento. É gigante com gosto, é assim. muito gigante mesmo. É um que assim... Que foi não paga imposto para ser gigante. E é uma época que não existia coisas assim na rua, aqui pelo menos, né? E que a gente ousou fazer e demoramos 3 anos para fazer. Olha, a gente ganhou o FUNPROARTE, que a Diana conhece, que é um dos primeiros fundos, né, de Porto Alegre. Foi lá que a gente ganhou e a gente 3 anos teve que pedir prorrogação, que o cara era muito... Até hoje eu sou amigo dele, porque ele vinha aqui no galpão que eu aluguei, tivemos que alugar um galpão pra fazer, porque nós não tínhamos espaço ainda, não tínhamos sede. E ele vinha, e a última vez que ele veio, ele disse assim, tu vai fazer voar, né? Então eu vou te dar mais um ano, porque ele ficava assim sempre chocado. E a Diana sabe, é um espetáculo realmente... que quebrou muitos paradigmas, assim, com essa coisa da rua, sabe? Tipo, ter a possibilidade de levar um espetáculo com múltiplas possibilidades para a rua, que pudesse encantar, assim, também pela sonoridade, pela visualidade, que pudesse ter todas as sensações como se estivesse num teatro. E é um espetáculo que foi muito importante pra gente, também circulou o Brasil, assim, mesmo que a gente teve que insistir muito, sabe, porque era muito não dá, não vai, e assim, caro. E estruturas muito grandes, é isso que eu ia dizer, né? Estruturas Claro, muito grandes, tudo muito geralmente. grande. É um tem caminhão, que ter um coragem. mega caminhão, né? É isso que eu disse, tem que ter coragem pra montar um espetáculo desse, porque não é qualquer um que contrata, né, Luciano? Não, e assim, 12 horas, eram 12 horas na rua, sabe? Entre montagem, espetáculo e desmontagem. Um caminhão com um guincho, sabe? Uma loucura, mas assim, levar isso... É uma super produção. Agora, tu imagina levar isso pro interior, cara. Pro interior desse Brasil afora, pro Nordeste. Foi coisas assim... Era muito o que eu via no Shazam Xerife, que o Shazam Xerife era essa carroça que chegava, essa camicleta que chegava no interior, que era essa coisa dos vendedores, dos mágicos, dos magos, né, dos caras que vendiam poções, esse impacto, a gente poder ter um espetáculo que leva arte, né, para as pessoas, assim, e é impressionante. E ali eu já começo a entender que essas máquinas, porque ali eu já começo a construir com objetos que eu vou encontrando nos ferros velhos, a minha matéria-prima, ela é detentora de possibilidade de dramaturgia. Então, a partir daí, eu começo a entender que elas podem me ditar dramaturgias também, em que esses objetos que eu encontro são carregados de histórias, né? Objetos que outrora foram importantes para as pessoas,
funcionais, né, e que são abandonados, e eu vou lá, resgato eles, né, e trago de volta e tento entender esse objeto, potencializar ele para que ele possa comunicar, né, outras coisas, fazer pontes entre as pessoas e o que eu penso, o que a gente pensa, né. Então conta pra gente, tu é o cara aquele que tá andando na rua e vê um treco velho atirado numa caçamba e junta e leva pra casa. Mas com certeza, não Isso passa aí. nada. Eu julgava a minha avó, que ela por tá andando na rua, ela pegava assim, achava um colchão, ela chegava em casa, colchão, achei na rua, daí... Isso é maravilhoso, porque enfim, meu espaço aqui é cheio de coisas, sempre, assim, claro, eu criei métodos para mim, como eu catalogo isso, como eu vou organizando. Não, eu ia dizer, eu Um conheço. negócio à parte é essa tua oficina, Luciano. Não, Meu Deus do céu, que coisa mais linda, E eu acho, rapaz. inclusive, que na divulgação do podcast a gente tem que colocar fotos da oficina, porque a oficina realmente... É a coisa quer mais dizer, linda. Ouça esta pessoa, porque assim, e é tudo muito organizado. É muita coisa, né, e que a gente vai ganhando. Claro. Vai catando. E assim, quando eu encontro esses objetos, e depois eu vou falar um pouco desse último trabalho, é como se eles me chamassem, assim, né? Eu quero voltar, eu quero ser protagonista de uma outra forma, eu quero agora poder experimentar outras possibilidades. Eu sempre digo, experimentar outras possibilidades longe da carga exaustiva de trabalho para que fui criado. Então, aquela máquina que era acostumada a moer carne, ela não quer mais fazer isso agora, ela quer moer pensamentos, quer flutuar borboletas. Eu acho que eu vi esse vídeo. Sabe? Então isso é muito legal, né? Então eu quando eu olho e encontro esses materiais, eu já tenho esse impacto, assim. Então quando eu trago para cá, e às vezes é uma máquina, é um pedaço de uma máquina, não quer dizer, não é uma máquina inteira, são pedaços, são coisas que eu encontro, isso aqui lembra um dedo, isso lembra uma perna, um joelho, um olho, e aí eu tenho minhas caixas aqui, eu vou catalogando. Tudo já vai indo para lá. Porque quando eu começar um processo de criação, eu tenho que estar isso organizado na minha cabeça para poder acessar esses materiais. Isso aqui, peraí, isso aqui eu já tenho. Pode se somar aqui, pode... Porque tudo que eu construo hoje, eu tento primeiro resolver com coisas que eu encontrei. Depois de fazer uma coisa, essa peça aqui eu realmente vou ter que produzir ela, porque não tem outra coisa que encaixe aqui. Mas primeiro é tentar usar uma coisa que existe, um parafuso que já tinha torto, não sei o quê, uma peça que já está envergada, que já tem um som, já tem... Porque isso traz uma carga dramática também no processo de construção. Uma curiosidade, tu já mexia com madeira desde muito jovem, é isso? Ou pelo menos tu via, né? Construía, quando tu falou ali com teu pai, as coisas e tal. Mas o ferro... Porque, por que eu tô insistindo na coisa do ferro? Porque o ferro não é ferro, né? É solda, é temperatura, é aparato, Esmirilho. enfim, questão de segurança. Tu começa a mexer com isso muito cedo também? Ou como é que foi esse processo? Isso foi fácil pra ti? Não, isso não é fácil até hoje, tá? Tá. O pessoal às vezes do TikTok põe lá, mas essa tua solda aí tá difícil. Eu digo, é onde eu consigo, tá? Não reclama, é o que eu consigo, tá aí. Eu vi que tu tava precisando de uma amiga. Uma amiga, eu acho que vai pintar. Uma hora alguém vai me dar uma amiga. Não, tá? Ninguém vai entender essa coisa. A Diana deve estar boiando aqui. Tô boiando. É um tipo de coisa que faz sorda, Diana. Que é maravilhoso. Que é assim, que é incrível. Mas assim, quando eu faço automáquina, que é um espetáculo que tem muito ferro, mas tem construção, assim, né, mesmo, eu não mexia nada ainda com ferro, com nada, assim, não sabia soldar, não sabia. E achei que poderia fazer contratando pessoas, tá? O projeto inicial, ele começa com um cara que eu conheci, um francês, que trabalhou no Teatro Soleil, sabe? Então ele estava perdido por aqui e eu conheci ele numa festa, ele viu o projeto, se apaixonou e me ajudou durante um mês. E depois ele sumiu da minha vida e foi embora. É um troço doido, assim, é meio um anjo assim, que apareceu. E com ele eu já comecei a aprender algumas coisas. E aí ele foi embora, eu comecei a catar gente para fazer. E a estruturação já estava feita porque era uma coisa assim, não podia eu fazer uma solda de uma coisa que eu tenho que subir a 8 metros de altura, né? Não sou louco. Mas a parte estética, assim, faltava toda ainda. E aí eu pegava o cara... Porque assim, aí, né, a Diana sabe, assim, o Jackson Zambelli que dirigiu Automáquina.
Então ele vinha, eu construía, ele vinha, a gente ensaiava, daí eu ficava uma semana trabalhando. Cada vez tinha que modificar as coisas, sabe? Soldou uma coisa aqui, não tira. E os caras ficavam doidos. Putz da cara, certo. E aí, no processo automáquina, eu briguei com todo mundo na minha vida e eu construí eu construí sozinho, eu só não briguei com a Raquel, porque eu precisava dela, né? Mas foi um processo completamente solitário. Mas teve alguém que sofreu nessa história, foi a Raquel. Foi. Não, com certeza. Agora, no processo da automáquina, eu aprendi a aprender a soldar, porque eu tinha que soldar. Sim, aprendi a trabalhar com fibra. Eu fui trabalhar numa empresa de prancha de surf para poder aprender a laminar. Trabalhei o verão todo, aprendi a laminar, porque tem aquela parte toda de fibra, dos casulos. Aprendi a esculpir, tudo isso eu fiz durante o processo de 3 anos de construção. Olha que muito loucura. Específico. Então ali eu aprendi a soldar, mas na prática, sabe? Na prática, minha solda pela não necessidade. Foi na base da paulada. Quando eu preciso de uma coisa muito específica, claro, eu vou, peço pra alguém fazer, porque eu também não tenho equipamentos, assim. Mas a parte estética eu fui resolvendo tudo. Quer dizer, hoje eu já faço até funcional também, porque na última invenção tudo daí também. E aí ali eu aprendi na paulada, assim, 3 anos foram por isso, realmente, que eu tinha que aprender, né, a fazer e soldar. Mas esse resultado um pouco bruto também me interessa muito, né? Eu gosto disso, assim, eu não gosto de perfeição das coisas, né? A minha perfeição, ela tá num outro lugar, assim, né? Então eu gosto das coisas que aparecem, da parte interna das coisas, isso que me interessa nas máquinas, por isso que as máquinas antigas eu gosto muito, porque existia um tempo que não existia essa capa de plástico que hoje tudo existe, as máquinas estão todas escondidas lá dentro, né? Uhum. Antigamente tinha uma coisa, as engrenagens eram lindas, né? Elas tinham uma estética, assim, né? Uhum. Hoje em dia é outra coisa, né? E é bonito uma engrenagem, né? Se a gente for pensar, né? Nossa, é maravilhosa. Tem uma poética de estar aparecendo tudo ali, como é que foi feito na hora ali, né? Então... Mas aí eu venho vindo, assim, aí depois eu fico muito tempo com a automáquina tomou minha conta da minha vida muito tempo, assim, um espetáculo foi muito difícil, sabe, porque ele era exaustivo, cansativo, o trabalho do ator é uma coisa muito cansativa também, porque era muito físico, né, é um espetáculo completamente físico, e tinha a coisa da montagem, então com o tempo, graças aos meus filhos foram entrando, eles cresceram junto com a automáquina. Então, primeiro o Chai, e ele era responsável técnico, e ele entendia um pouco também de eletrônica, foi fazer eletrônica, e aí começa a entrar a eletrônica dentro, depois o Tayu vem vindo, toma esse lugar junto, daí vem a questão também da mecatrônica, disso tudo que está envolvido hoje nos trabalhos, que tem muito a ver com os filhos. Então, assim, a questão da família é muito importante dentro do meu trabalho, porque a Raquel, porque ela tá muito junto na questão da construção das dramaturgias, além de, claro, figurinista do grupo, produtora, né? E assim, a Raquel sempre me deu possibilidade de poder mergulhar nisso, porque não é fácil ficar 3 anos, por exemplo, dentro do processo de construção. Eu descansava quando eu ia apresentar outros espetáculos, olha só. O descanso era, fechou um espetáculo, agora vamos lá descansar um pouco, né? E que era fazer o espetáculo. E assim, aqui todo mundo sempre esteve envolvido. Então, isso que eu sentia lá da minha infância, eu tentava passar para os meus filhos, que os meus filhos brincavam com essas coisas minhas. Né, brincavam pendurados nas coisas do circo, na automáquina, e foram aprendendo a gostar disso também. Tanto que os dois, assim, mesmo que, por exemplo, o meu filho mais velho, o Chai hoje é engenheiro na parte de informática, né? Mas tem uma coisa de criatividade incrível, assim, sabe? Então é isso, todas as áreas precisam da criatividade, né? A criatividade é o que faz a diferença, né? O Tayu, que tá mais direto hoje com a gente, né? Tem 22 anos, faz design e trouxe esse frescor também do audiovisual, e também hoje ele é o responsável técnico, a coisa das eletrônicas e da mecatrônica, que é uma coisa da robótica, né? Que é uma coisa que eu passei a introduzir no trabalho da Última Invenção, que é um trabalho que em 2018 a gente mergulha, que vem depois, que é uma coisa que a gente pode conversar, que foi que puxou isso tudo da internet, né? E aí,
momento tu tava? Porque eu me lembro que tu ganhou um edital do Itaú, não foi isso? Isso, exatamente, é esse aí. E esse... Tu já tinha cumprido esse edital? Não, ele veio no meio da pandemia. Como é que foi isso? Que momento é tem assim. a pandemia? Olha que loucura. Em 2018, a gente... tudo na vida como é interessante depois que passa, né? A gente já estava ali, terminando, a Automáquina já tinha feito muita coisa, ganhou muitos prêmios, a gente circulou o Brasil também, ganhamos 4 vezes um prêmio nacional, Petrobras para circular, né? E ali já tava esgotando, sabe? Quando um espetáculo assim no Brasil, né? As nossas dificuldades de circulação é muito difícil. Então, um espetáculo para se manter em repertório é muito difícil. A gente tem que ter muita vontade, acreditar muito, né? Porque ele parece que logo se esgota, né? Então, sim. E aí em 2018, a Raquel e o Itaú, eu tava indo fazer uma tutoria lá no Ceará, para um grupo do Ceará, que tem, se der tempo, depois eu conto uma historinha bem engraçada deles. Um grupo de Quixeré, 300 quilômetros de Fortaleza, um grupo maravilhoso, que eu fui fazer uma tutoria para eles durante um mês, e a gente já estava conversando, eu estava começando a mergulhar mais nessa coisa do encontro dessas máquinas, tinha começado a fazer a asa, tá? Como um protótipo aqui. E a Raquel queria muito agora escrever... eu sei, essa asa é muito louca, meu Deus do céu. E aí a Raquel queria muito fazer um projeto, foi um projeto com ela, assim, eu sempre não quero, sempre tenho uma resistência, né? E aí ela e o Itaú escrevem um projeto pra mim, assim, sabe? Pra mim mergulhar nessa pesquisa do encontro dessas máquinas de ferro velho, que é o projeto que elas escrevem pro Itaú Cultural, concorre com 12 mil projetos no Brasil todo, 12 mil projetos saem, tem projetos, e a gente é um desses projetos que é escolhido para trabalhar 1 ano e meio, assim, mergulhar, um projeto maravilhoso, com um bom aporte de grana que realmente tu pode parar. E é assim, o projeto era para construção de 10 máquinas de cena. A única máquina que existia, o protótipo, era as asas, o resto foi tudo dizer assim, ó, olha aqui o que eu já fiz. Eu tenho capacidade de fazer uma outra coisa louca a partir do encontro. Não, e eles mergulharam nisso, isso é fantástico, assim, quando um projeto, né, uma entidade acorda, ela vê assim, tu tem possibilidade, tu não precisa dizer tudo que tu vai fazer, porque isso, pra mim, ele encaixota um pouco, ele tranca um pouco o processo de criação, né, eu tenho que dizer os conceitos, né, pra onde vai ir, mas dizer o que eu vou fazer, eu não posso porque eu não encontrei as máquinas ainda, claro. Não fui atrás, né, então... E eles mergulharam nisso e a gente produziu as 10 máquinas de cena na última invenção. Aí já entra o trabalho do Itaú, que ele propôs assim, vamos registrar todo o processo de construção. Isso para mim foi uma loucura, porque eu sempre trabalhei muito isolado, assim, né? Sozinho na minha oficina. E aí, de repente, a minha vida muda completamente, porque eu tenho que expor isso. Eu tenho que ter uma certa regularidade no processo de construção, uma pedagogia também para poder, né? E isso foi fantástico, assim, porque a gente simplesmente abriu completamente o nosso processo e expôs ele e abriu para todo mundo. Olha, o que a gente faz é assim, tá tudo aqui. A gente fez todos os vídeos de construção que tem vídeos mais longos no YouTube, de cada produção, de cada máquina, e começa a botar num canal do YouTube. Então isso fazia parte do projeto. Então o projeto era isso, a construção das máquinas, a feitura desses vídeos, e no final ter as 10 máquinas e fazer uma exposição aqui no nosso espaço. Maravilhoso. Não tinha espetáculo, tá? Não tinha espetáculo ainda. Como assim o processo acelera, as máquinas começam a ficar doidas completamente, sai da minha imaginação, e aí é um troço muito doido, a gente vai pressionando, e o Itaú também, Itaú Cultural, curtiu muito, assim, e aí no final, depois que a gente fez a exposição, eles vieram aqui, a gente finalizou, a gente já estava com elementos de dramaturgia e experimentação, sabe? A Diana sabe isso, que um processo de construção, quando é assim, as coisas vão acontecendo junto, né? Claro, então, as ideias a já dramaturgia... vão vindo. A dramaturgia, quando algumas pessoas chegavam aqui na oficina, que vinham me visitar, eu mostrava as máquinas, elas ficavam enlouquecidas e falavam, cara, o trabalho é isso aqui, é isso que é legal. Alguém
entrar na tua oficina alguém, e aquilo foi entrando na minha cabeça, as máquinas foram jorrando dramaturgia, e no final eu já tinha uma performance, uma demonstração performática que a gente fez aqui. Aí, 12 dos 100 projetos que foram escolhidos, 12 foram escolhidos para fazer uma temporada no Itaú Cultural, lá em São Paulo, lá na Paulista. E aí nós entramos nessa. Olha que maravilha. Dos 12 mil saiu 100, dos 100 saiu 12, nós somos um deles. E aí nós construímos uma performance, ficamos lá 2 meses, com a exposição das máquinas e demonstração performática, que já era o começo do espetáculo, sabe? Sim. E aí, quando termina, pum, entra a pandemia. Aí entra a pandemia. Olha que loucura. Daí eu já tinha louco para começar a fazer o espetáculo, não, né? E aí a gente mergulha no processo de pesquisar o espetáculo, só que daí entra a pandemia, logo a gente começa a ver. E aí a gente entende isso muito rápido. Gente, presencial vai demorar muito, nós temos que construir alguma coisa, para as redes sociais, para esses canais, e nós temos que construir uma outra coisa para a gente continuar vivo e criativo. E aí a gente faz o espetáculo em vídeo, né, um audiovisual do espetáculo, e a gente transforma o nosso espaço completamente, cria uma caixa cênica aqui, investe numa iluminação, o Taiú vai buscar mais conhecimento, a questão de como gravar isso, de que material, e a gente abre um canal no TikTok, que é uma loucura, e começa a entender essa linguagem toda, né? E a gente é muito feliz, porque daí a gente consegue ganhar com as leis de emergenciais que saíram, ou de Blanc Viva! Olha, gente, sabe, nós estamos num momento tão feliz hoje com a aprovação das 2 leis. Que maravilha, né? Olha, fazia tempo que a gente precisava de uma felicidade dessa, sabe? Uma esperança de que nós vamos ter uma possibilidade de ter, durante 5 anos, um projeto, sabe, de continuidade de uma lei no Brasil, é o que pode nos salvar, assim. Que maravilha, tomara né? que dê tudo ok, né? Não, foi maravilhoso. Nós estamos ainda em festa, né? É claro que tem muito ainda até regulamentar tudo, mas foi uma conquista muito importante. As 2 leis, né? Sim, uma que vai entrar agora, emergencialmente agora, e depois uma que é para 5 anos. É o nosso SUS, né? Essa possibilidade a gente, enfim... E vai ser fundamental para essa retomada também, né, no trabalho dos artistas. Nossa, nem fala. E assim, e aí tá, terminando isso, então a gente aí, paralelo então a isso, a gente construiu o espetáculo e essas possibilidades de continuar vivo na internet, que foram os vídeos menores. Aí é uma coisa que o Taiú, né, domina, e ele e o Chai se falam muito, a gente foi descobrindo uma linguagem e hoje a gente tem aí quase 300 mil seguidores. O Taiú é o cara, em resumo. Tá, E olha, se não fosse o Taiú... Não, nós estávamos ralados. Agora, como é importante esse elo, né? Porque quem não quer o Taiú é quem faz esse elo, né? Entre uma criação extremamente analógica, né? E a galera da internet. Né? E, claro, o quanto isso é possível, o quanto isso pode ser interessante, o quanto isso pode ser atrativo. E como é atrativo e interessante. E a gente não Porque precisa... assim, tem uma coisa que nas máquinas da última invenção, aí eu começo a trazer muito da tecnologia, né? Hoje a gente tem microcomputadores, tem lá os arduinos, tem os micromotores, tudo tá dentro dessas máquinas antigas. Então é um choque, é a possibilidade de trazer vida para as máquinas através da tecnologia. Então uma máquina antiga que tu olha assim e vê aquela coisa mais ainda mecânica, né, pura, assim, de repente começa a se mexer sozinha, começa a trazer, sabe, esse impulso de vida que a gente pode, a ilusão do impulso de vida que a gente pode trazer através da tecnologia. E também possibilitar uma coisa que essa resistência que a gente tem com as máquinas, será que não tem possibilidade de humanizar essas máquinas? É uma das coisas que a gente tenta fazer com esse trabalho, sabe? Uhum. Então, hoje a gente tem pesquisado essa animação, né? Animar essas máquinas, animar esses bonecos, também tecnologicamente, através dos controles remotos, à distância, mas ao vivo. Então, por exemplo, quando o Taiú ou a Raquel operam, né, algumas dessas coisas, é em jogo com o ator. Possibilita uma outra pesquisa que a gente está fazendo e está sendo bem interessante. E isso, claro, atraiu muitos jovens, né?
atraiu muito quem pesquisa as coisas da robótica, porque é uma outra forma também de fazer robótica, né? Que não é o foco em si, mas tá utilizando dele. E também o pessoal das artes também, que eu acho que acaba... E no TikTok tem muita interação, né, Luciano? Quem é que... Cara, é uma loucura. Quem é que interage com essa galera do TikTok? É tu ou é o Tayu? É nós dois, assim, né? Os dois. Ele não vai quebrar a magia, né, Diana? Não, é porque eu fico imaginando assim. Não, eu fico imaginando assim. Não, eu gosto. Eu respondo, eu às vezes fico brabo com algumas coisas, daí o Tayu toma conta. Aí ao meu lado, né? Assim, mas tu vê, tem vídeos, nós temos vídeo com 2 milhões de views. Olha só. Por exemplo, a máquina de voar tem 2 milhões. A máquina de voar é incrível. 2.200, né? E assim, tu imagina que tem 2.000 comentários. Pois então. Isso pro universo do teatro, que sempre teve uma resistência, surreal. né? Diana, né? Tu sabe da resistência que o pessoal tem, né? Claro. Eu nunca tive resistência a nada, eu não tenho vergonha, acho tudo é o meu trabalho. Eu não fiz dancinha lá. Sabe? Eu faço o meu trabalho. Exatamente. Claro que adaptado à plataforma. Essa plataforma. Isso que eu tô dizendo. Porque não adianta eu querer fazer um vídeo de meia hora no TikTok, sabe? É verdade. Entende? Então existe um estudo da linguagem que tu tem que fazer, mas tu não precisa deixar de fazer o teu trabalho. Então, ao contrário, ele foi trazendo elementos pra gente, assim, como que a gente pode captar essas pessoas. E uma coisa interessante que aconteceu é que muita gente aí vai pro YouTube e vê os vídeos longos. Claro. Porque hoje, por exemplo, que a gente não conseguia romper essa bolha das artes, assim, de quem acompanha, que sempre ficava ali, 1.000 inscritos no canal do YouTube, 2.000, 3.000. De repente a gente deu um pulo, hoje nós temos, sei lá, mais de 30 mil inscritos no YouTube também. Isso é muito. E muita gente veio daí, do TikTok. Primeiro assistir os vídeos curtos e aí se interessar e ir lá, no YouTube. Quero me aprofundar. Quero me aprofundar, daí tem os vídeos longos, então assim, é muito comentário legais, tem muita bobagem, óbvio. Sim. Mas a maioria é coisas muito legais, sabe? E às vezes de pessoas simples. E que especial conseguir atingir tantas pessoas, sabe? Com o teu trabalho, com algo que é artístico, com a tua pesquisa. É maravilhoso, sabe? Eu concordo contigo, Luciano, eu acho que a gente tem que sempre manter a mente aberta e jovem, sabe? Essa coisa da gente ir amadurecendo e envelhecendo e fechando a cabeça da gente e criando esses hiatos com as novas gerações, isso é a maior burrice que pode acontecer no ser humano. Isso é a maior ignorância, tu entende? A gente precisa conversar. Essa galera que tá aí, que tá chegando, a gente tem muito pra aprender com eles também. E é uma coisa assim, não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil. Claro que não. Vai envelhecendo, vai vindo os ranços, e aí, sabe? Vai vindo os ranços. Mas assim, eu adoro muito assim, essa relação que a gente tem na nossa família, e com a Raquel, que é muito crítica, e os filhos também, assim, e eles falam na lata as coisas, sabe? Não põe isso! Tipo assim, não põe isso na internet, sabe? Tem coisa assim, não, vamos... Olha que aí, legal, vamos... não! Isso. Então, assim, eu acho que isso deu... Mas também eles nos ouvem quando a gente fala, olha, não, mas tem uma coisa aqui que tem que preservar, né, o que a gente faz é teatro, então essa conversa que tem levado a isso, assim, porque também não adianta eu querer a gente continuar fazendo teatro como a gente fazia há 20, 30 anos claro atrás, que não. sabe? Não dá, senão a gente vai virar um... Vocês não são os mesmos de 20, 30 anos atrás. E assim, eu não quero, apesar de eu lidar com muita coisa antiga, eu não quero ser velho, eu não quero me tornar um vinil, uma coisa que a pessoa pega de vez em quando, não. Eu quero introduzir essas coisas no cotidiano também, e na coisa, né, da contemporaneidade da arte, assim. Então, o que eu vejo de legal nesses comentários, nessas coisas, que muitas vezes o que as pessoas falam, assim, é o quanto a gente estimula as pessoas a criarem dentro dos seus universos, dentro das suas profissões, dentro do dia a dia da casa, sabe? Hoje teve um cara que mandou uma mensagem que foi muito incrível, um cara que durante a pandemia pegou Covid e teve que tirar uma perna, olha a loucura, e aí ele tá adaptando umas coisas, e ele disse, cara, eu quero que tu me ajude a criar um troço doido pro meu banheiro, porque eu vejo que tem que ser uma coisa assim, uma máquina.
que coisa incrível, né? Olha Sabe? só. Sabe? Então, e as pessoas falam muito dessas coisas. Olha aonde tá chegando o teu trabalho. Aonde chega, né? Que Onde ele chega. incrível. E gente assim, que trabalha com marcenaria, e que, cara, eu sempre tive vontade de fazer umas coisas assim, mas se eu faço cotidianamente, o cara que trabalha numa serralheria e só faz portão, pô, mas eu posso fazer uma coisa diferente no meu portão, uma coisa, sabe? Então, a arte e a cultura, elas estão muito além da questão só espetáculo e contemplação, Exatamente. Muito além da contemplação. Eu sempre, olha, eu já falei isso 1000 vezes aqui no podcast, eu acho, Felipe, mas eu vou ter que falar de novo. Não, dale. É a tua frase de efeito. É que a arte, ela não serve somente para que a pessoa se torne um profissional da arte, um artista. A arte, ela serve para desenvolver o ser humano em diversos aspectos, na criatividade, na comunicação, na postura, na forma de se colocar, no entendimento do seu corpo, do espaço que ocupa na sociedade. Existem inúmeros fatores onde a arte ela atua. Então, quando uma criança, um adolescente vai fazer um curso de teatro, não necessariamente ele precisa vir a se tornar um ator ou ele queira vir a se tornar um ator. Agora, aquele curso de teatro que ele fez vai servir para ele para qualquer profissão que ele vai executar no resto da vida. Maravilhoso. Preciso. Eu acho que é isso, assim, e eu sempre coloco isso, porque, claro, tem muita gente que, enfim, desses canais, vem por causa da construção, dessa coisa mais assim, e eu sempre tento puxar muito para essa coisa da imaginação, das coisas, dessas improváveis máquinas de cena, que não tem uma funcionalidade, não foi feita para nada, sabe, não tem função, a função é única, bom, né? É provocar a imaginação, é fazer com que as pessoas vejam que existem outras possibilidades na vida de fazer coisas, de qualquer coisa, né? Então, eu sei construir, né, colocar essas novas máquinas, que passam a ser novas máquinas, é uma forma de contar histórias, né, desse nosso mundo, e de criar improváveis histórias, novas histórias que a gente pode estar provocando, né, nas pessoas. E é isso, às vezes as pessoas perguntam, né? Mas pra que serve? Não serve pra nada, não serve pra nada. Sabe? Esse é o grande barato, né? Tem uma história muito doida, que é uma história anônima até, que é um conto muito premiado, mas não se sabe de quem é. Que ele conta a história de uma cidadezinha do interior que num dia de manhã, à noite, chegam 2 caminhões e montam uma máquina. Todo mundo começa a olhar aquela coisa, as pessoas estão montando, ninguém fala com ele, monta uma máquina estrambólica no meio da frente da prefeitura, assim, numa praça, bababá, daí as pessoas vão dormir, eles continuam lá. Quando elas acordam de manhã, não tem mais ninguém e tem uma máquina lá, gigante. E aí, essa máquina, ninguém sabe para que é. Não funciona, não faz nada. Vão perguntar. O prefeito não foi ele que pediu, ninguém sabe, tá? Mas a prefeitura começa a cuidar dela, põe guardas, começam a limpar, tem gente de limpeza, as pessoas começam a viver ali, namoram ali, sobem nessa máquina, nessas engrenagens, o bêbado vai pra lá, e isso. E as pessoas vêm de fora olhar essa máquina e vira ponto turístico. E aí um dia um senhor fala assim: tomara que um dia não chegue um engenheiro metido a besta, entre embaixo dessa máquina, ligue um motor e ela passa a ter uma funcionalidade. Olha porque só. Daí acabaria completamente tudo a imaginação que a gente criou durante todo esse tempo. Então é muito legal isso, assim, né? Porque é como se cada um criasse possibilidades para aquela máquina, né? Imaginações, e aí se alguém um dia ligasse e ela fosse para lá fazer cimento, acabou, né? Vou falar um negócio pra você. Então isso é muito legal, assim. Então essa era uma máquina de sonhos. Acabou o podcast. Porque tem isso, o Leonardo da Vinci, que é uma das minhas grandes inspirações, livros de cabeceira, que eu tenho muito dele, estou sempre olhando, sempre bebendo, ele falava uma coisa assim, que a verdadeira criatividade, ela envolve a habilidade de combinar, assim, a observação com a imaginação, né? Borrar os limites entre a realidade, que é a observação das coisas, da natureza, que ele fazia muito, por exemplo, com a fantasia, com a imaginação.
Então, a combinação desses dois elementos é que traz essa delícia da vida, né? A delícia das criações, essa coisa maravilhosa que é a arte, que é a criatividade, né? Ai, Luciano, muito obrigada. Ô, Diana, vai fazer o que esse fim de semana? Que eu vi no TikTok do Luciano que ele tá em exposição. Bora? Ah, Porto Alegre? Olha terminou! Ah. Cara, isso foi assim, Perdi. agora o nosso primeiro projeto maravilhoso pós-pandemia, assim, presencial, foi... Nós ficamos um mês ali no Centro Cultural Santa Casa. Olha! Com a exposição, 4 demonstrações e 4 espetáculos. Ai, que legal! Tudo. E essa é uma ideia, porque a gente está montando, tá com um projeto agora que é isso. É uma exposição, um local que a gente invade com essas máquinas, um espaço de exposição que também vira um espaço cênico para poder ter o espetáculo depois, ter também essa intervenção que é uma forma de demonstrar essas máquinas de um jeito diferente para escolas, e lá foi enlouquecido, foi muito maravilhoso. A gente pegou a noite dos museus também. Que legal. Muita gente, foi incrível. E lá, olha que doido, lá foi muita gente do TikTok. Olha só, ai, que muita show. gente, foi muito legal, assim, as pessoas iam porque viram que a gente, é complicado no TikTok, tem que driblar pra divulgar, né? É tipo coisa que se tu põe não viraliza, né? Então a gente tem que sempre ver uma outra forma mas as pessoas acabaram descobrindo e foram, a gente fez uma live lá. Olha só. E aí tem gente já indo pela essa plataforma também. Próximo a gente vai estar lá, né, Diana? Mas agora, dia 6, a gente tá no palco giratório e vai fazer um espetáculo aqui, da última invenção aqui no nosso espaço. Ai, que legal. Mas vamos dar um jeitinho nesse. Vamos dar um jeito. E durante a pandemia a gente fez com o Desk, né? Que foi bem legal, mas foi tudo virtual, assim, né? E vocês não veem eu vi a lista dos selecionados, mas eu não me lembro se vocês estão no festival aqui do Cirquinho ou vocês não estão. Não estamos. Esse aí era pertinho. Esse era pertinho. Mas é que, enfim... É um trabalho, assim... os nossos trabalhos não são tão fáceis, assim, né? Não, é aquilo que a gente estava falando. A gente também... É coisa pequena, né? 6 metros, 8 toneladas. Coisa pouca. E, assim, são espetáculos que requerem esse tipo de... Essa logística, ela é importante para que o espetáculo realmente aconteça, assim. Então, não é uma coisa que eu posso... vai ali, apresenta. Sim. Esse aqui nós já precisamos são 2 dias de montagem, sabe? Sim. Então, não adianta. São máquinas delicadas, muita tecnologia. Sim. Então, a gente tem que... O projeto é ir para ficar uma semana, sabe? Exposição, as pessoas virem. Sim, tem que ser uma coisa, não é um espetáculo para ir. Senão a gente se desgasta e a Automáquina foi assim, foi uma conquista disso, né? Sim. Conquistar um espaço de poder realizar esse tipo de trabalho. Luciano, deixa as tuas redes sociais, porque a gente até agora não falou, né? Como é que vocês estão no TikTok? O TikTok não precisa divulgar, né? Esse não... É só procurar @Grupo de Pernas Pro Ar. Por tudo. Em todas as redes, tá? Estamos lá, tem muito material. Ontem entrou um vídeo novo, depois de fazer um tempinho, já tava aqui meio jururu, agora entrou um vídeo para iluminar, e aí agora a gente começa de novo a produzir. Estamos aí cheios de vontade de novo de botar coisas no ar. E devagarinho a gente vai retomando o presencial, né? Tem que voltar, né? Vamos voltar. É isso, eu acho que tem muitas possibilidades, falando assim, para fechar nesse universo de vocês, que também tem a ver com que as pessoas às vezes se assustam com fazer arte. Eu acho que tem muitas possibilidades de a gente viver fazendo arte, mas a gente tem que estudar muito, ter um pensamento de produção, né? E ter pessoa. A Raquel é fantástica nesse aspecto de estar sempre atrás de possibilidades, da onde a gente tem que abrir o leque, assim, não pensar, teatro só acontece aqui. Não, aí tá fadado a esgotar muito rápido. Existem muitas coisas. Existe, olha, esse bate-papo hoje com vocês. Então, assim, a gente foi abrindo isso, né? Que outros espaços têm que ter arte e podem viabilizar a arte, né? E aí a gente vai crescendo, vai vendo que o nosso trabalho pode quebrar as bolhas, invadir tudo que é lugar. Que maravilha. Coisa boa, foi muito bom esse bate-papo. Luciano, muito obrigada, tá? Foi um prazer enorme te ter aqui com a gente. Eu acho que assim... Ainda mais eu que sou fã.
Então. Assumido. Agora eu sou mais fã ainda. Fã da Raquel também. E do olha, Dayu. e olha que tu não conhece a galera. O dia que tu conhecer, Não. tu vai te encantar. Tem que vir aqui, todo mundo que vem Tem. sempre passa aqui no nosso espaço, sempre Tem. fica esse convite, né, para quem passar por aqui conhecer o nosso espaço, é onde a gente mora também, e atrás é um E é galpão muito, e enorme. eles são muito acolhedores, é maravilhoso. Não, a gente vai de Nós carro, daí eu somos volto com a parceiros. máquina de voar. Isso. Não. E a gente é muito parceiro de alguns grupos aí. Bom, o Oi Galê aqui, né? Que a Diana tapou, né? Sim. E foi onde a gente se conheceu, né, Foi. Diana? Que é um grupo também de muita referência, que nos sempre inspirou, né, a gente. Aí em Santa Catarina tem vários, um Cetim do Revirado, e temos um carinho muito especial pelo Jean, enfim, por vocês. Então, Coisa foi um boa. prazer a gente trocar um pouquinho aí de conversas. Então tá. Luciano, obrigada. Parabéns, tá? Parabéns mesmo, assim, acho que é um exemplo de... talvez até de um novo momento do teatro, Sim, porque o sim. teatro também precisa se encontrar, né? É aquilo que a gente tava falando, ele precisa se encontrar nesse mundo também, né? E ele precisa ocupar esses espaços também. E eu acho que vocês estão fazendo isso muito bem e estão representando todos os artistas e grupos de teatro muito bem. E eu espero que isso sirva de inspiração não só para as pessoas, mas para os outros artistas, para os outros grupos também, para que a gente consiga levar cada vez mais arte para a vida das pessoas, porque é isso que as pessoas precisam, para abrir a cabeça, para serem mais felizes, para encontrar o seu rumo. E gente feliz não incomoda. Não. É isso aí. Ontem eu vi tanto isso, né? Ontem na aprovação das leis, a gente viu como a arte, ela tem um momento que ela consegue agregar todo mundo, assim, né? E aí cai as diferenças, né? Todas. É verdade, né? E a gente acaba abraçando, claro, tem muita coisa que envolve isso aí, não é simplesmente só isso, claro, o jogo político todo, mas assim, como tem um momento que todo mundo se dá conta que a arte tá na gente todo, sabe? Intrínseco. Não tem momento, não tem dia, sempre tá o belo, as músicas, isso tá na reflexão que a arte nos propõe. Agora, para você saber um pouco e fantasiar um pouco isso tudo que a gente conversou aqui, por favor, pessoal, vai lá e olha esse trabalho que a gente faz na internet para Com vocês certeza. entenderem agora Isso o que é que a gente fala. É isso Porque aí. se eu tem que ir lá olhar, né? É isso aí. @grupo de pernas pro ar. Aí, pessoal. Isso. Beijo, Luciano. Obrigada, Filipinho. Eu que agradeço, Diana. Tu conheceu o Luciano. Devemos deixar aqui também nossas redes sociais. Claro. Nunca podemos deixar de citar isso, que estamos aí no nosso Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, que mais, Diana? E o site? E o site, tudo Que reúne a tudo turminha isso. do Sulca. A turminha do sulca.com.br, entra lá. Lá tem o link para chegar nesse podcast e tem os links para chegar em todas as nossas redes sociais. Estamos por tudo. Obrigada, Luciano. Obrigada, Felipe. Falta Obrigada, o ouvinte. Pedido do homem. Falta o pedido do homem. Falta o pedido do homem. Quase que nós estávamos encerrando. Não, tu tava encerrando antes, né, Diana? Luciano, a gente tem uma tradição aqui no nosso podcast que no final do episódio a gente escolhe para o nosso queridíssimo convidado uma música para fechar. Ai, ai, ai. E de bate e pronto. Vocês escolhem ou eu escolho? Tu escolhe. Ai, ai, ai. Como eu sou do teatro, eu vou cair no clichê, tá? Tá, vem. Vou pedir uma música porque essa música todo mundo usa ela nas oficinas e é uma música tão linda que é do Tom Zé e do Wisnik, Isso aí. que é a trilha do Parabelo, tá? Perfeito. Então Perfeito. pode botar o Chique Chique lá, que é a mais conhecida. Ah, o Chique Chique. O Chique Chique, nunca ouvi. O Chique Ela Chique é pra... meio macinosa, ela é muito boa, acho que eu escuto muito, Perfeito, e ela embala as perfeito. minhas... Já tá tocando, já tá tocando. Faz tempo que eu não ouço Olha Chique aí. Chique, mas essa aí valeu, vai ser muito ótimo boa, pra né? fechar o episódio. Então tá. Isso aí. Beijo, Luciano, beijo, nosso Beijo. ouvinte, até a próxima, tchau, tchau. Até a próxima, ouvinte. Lembre-se, se cuide, faça suas vacinas e tchau, tchau.
Música